Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos continuar a nossa série de Atos dos Apóstolos. Estamos chegando no final, estava até conversando com o Arthur ali agora há pouco, que esse final é meio tenso, né? Embora a gente reconheça a sabedoria e a soberania também de Deus sobre todos esses acontecimentos, a gente vê os propósitos, não deixa de ser triste, né, ver Paulo sendo preso e perseguido e tendo tantas falsas acusações contra ele. A gente, assim, na nossa visão humana, a gente fica torcendo para alguma coisa ali acontecer e ele sair, dar tudo certo na nossa visão, né? Mas não é assim. E para vocês terem ideia da tensão desse final de Atos, hoje o capítulo 24 já começa com um advogado entrando em cena, então você pode esperar que vai vir problema. Então, antes da gente começar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, daquelas bem fáceis de responder. Você crê que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus? Se você crê, então você vai crer nisso aqui, ó, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Está em 2 Timóteo 3. Então, você também crê nessa declaração aqui que Jeremias compartilhou com a gente em Jeremias 29. Palavra do Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos para dar-lhes esperança e um futuro. E você também crê em Romanos 8, 28, que diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E você ainda crê em Hebreus 12, 6, que diz: o Senhor disciplina a quem ama. Então, se nós cremos em todas essas coisas, sobre a palavra de Deus, então, o que acontece quando você está lá no seu devocional, lendo a Bíblia, ou quando você está ouvindo uma pregação, ou quando você está lendo um versículo num para-choque de um caminhão, e de repente você percebe que você está sendo confrontado pelo Evangelho. Você presta atenção naquilo, você reflete, ou você só sai correndo, ou, como a gente diz aqui em Minas, você faz de égua. Você finge que não é com você, finge que não viu. Qual é a sua reação e por que você reage dessa forma? Então, esse é o assunto de hoje. Nós vamos ver em Atos 24 que os judeus estão fazendo uma acusação formal contra Paulo, que vai repetir um pouco das acusações anteriores, só que agora perante o governador Félix. E logo depois, nós temos uma conversa muito intrigante, particular, entre Paulo Félix e a esposa dele. E no final dessa conversa, quando Félix é confrontado pelo Evangelho, nós vamos ver como que ele reagiu. Então, nós vamos focar mais no final da narrativa para abordar o tema de hoje, confronto. Então, se alguém te perguntar sobre o que foi a pregação hoje, confronto. Beleza. Então, vamos lá, deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Ô, Pedro, clica aí no Google Chrome. Aí, obrigado. Mas agora vai passar. Valeu. Então, o ensino hoje é muito simples, gente. Eu só quero encorajar todos nós a aceitarmos, sermos confrontados pelo Evangelho, porque isso é uma ferramenta de Deus. Eu só quero que todos nós saiamos encorajados aqui a aceitar o confronto e a reconhecer que nós precisamos disso, porque nós somos pecadores e está tudo bem, isso faz parte do processo, tá? Mas aí, para comunicar essa mensagem simples, eu vou complicar bastante antes, então eu coloquei um mapinha aqui só para ajudar. Nós vamos fazer o seguinte, vamos começar com um pouco de contexto histórico, que eu acho que vai ajudar nesses dois próximos capítulos de Atos, 24 e 25, e depois nós vamos ler o texto em duas partes.
A primeira parte é a maior, mas não é onde nós vamos focar, nós vamos ver um mau exemplo de confronto. E depois, na segunda parte, antes eu vou dar um pouco de contexto para falar sobre os personagens que vão entrar na segunda parte, e aí nós vamos ver o que Paulo apresentou para Félix e o que isso tem a ver com o confronto. Então, deixa eu orar mais uma vez, para a gente começar. Ô Pai, como o Tiago já orou, Pai, a palavra de hoje é sua, não é minha, essa igreja aqui também é sua, Pai. Nós louvamos o nome do Senhor, Pai, porque o Senhor é que nos chamou, e eu oro que a palavra do Senhor seja proclamada e recebida em solo fértil, Pai, que possa transformar nossas vidas como já tem transformado, Pai. Obrigado. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, vamos lá. Antes de ler o texto, eu gosto sempre de começar lendo o texto, mas hoje eu quero dar um pouco de contexto aqui histórico. Nós estamos acompanhando uma longa viagem de Paulo, desde o capítulo 20, que ela ficou conhecida como a terceira viagem missionária de Paulo. Ele saiu de Filipos, passou por várias cidades, aqui tem uma listinha se vocês quiserem ver, e chegou a Jerusalém. Em Jerusalém ele foi preso e foi levado para Cesareia, que é a cidade onde se passa a história de hoje, Atos 24. Então, nós estaremos em Cesareia. O capítulo, ele é mais ou menos entre os anos 58 e 60 depois de Cristo. Deixa eu ver se dá para ver aqui. E nessa época, Israel estava sob o domínio do Império Romano, como vocês sabem, e o Império Romano era dividido em províncias. A Judéia era uma província imperial, o que significava que ela era governada por uma pessoa com o título de procurador. Em alguns lugares, como no livro de Atos, ao invés de falar procurador, eles vão usar a palavra governador. Embora Jerusalém ficasse na Judéia também, a capital administrativa era a cidade de Cesareia, onde é a história de hoje. Nessa época, o Império Romano o imperador era Nero, e o procurador da Judéia era Marco Antônio Félix. E nós vamos ver no final que ele é sucedido por Pórcio Festo, que vai entrar na história efetivamente no capítulo 25. E aí, só de curiosidade, acho que o Jado já tinha comentado, nós já cobrimos 30 anos de história. O livro de Atos começa do ano 30 depois de Cristo, mais ou menos, e aqui nós já estamos chegando nos anos 60. Então, vamos lá. Vamos ler o texto. Vamos ver o que aconteceu depois que Paulo chegou a Cesareia. Então, abram, aí eu não vou pôr o texto aqui, vocês, por favor, abram Atos 24. É o capítulo inteiro, começando no versículo 1. É um texto grande, tá, gente? Então, sejam pacientes. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Então, agora, Tértulo falando. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais de tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas um pouco. Verificamos que este homem, Paulo, é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. E tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei, mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Aí tem um monte de gente fazendo joinha assim no fundo. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as confirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou:
Então, Paulo falando: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação, por isso, de bom grado, faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem citando a multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar na cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam de seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vamos dar um pause aqui. Eu não vou passar muito tempo nessa parte, porque senão eu ia repetir quase tudo que o Jader falou domingo passado. As acusações são mais ou menos as mesmas. Né? Até aqui nós estamos vendo essa acusação formal dos judeus contra Paulo, e como das outras vezes, sendo as mesmas, a argumentação continua fraca. Nesse caso, se vocês quiserem conferir, vocês podem ler de novo Atos 21 para lembrar o que aconteceu em Jerusalém, e facilmente poderão verificar que Paulo está dizendo a verdade, enquanto os acusadores estão só caluniando Paulo. De certa forma, o que está acontecendo aqui é um confronto. Os confrontadores são os judeus, e o confrontado é o Paulo, mas não é o tipo de confronto que nos interessa hoje. Este, na verdade, é um mau exemplo de confronto, porque ele tem alguns problemas. Primeiro, essas pessoas não estão visando o bem de Paulo. Eles estão querendo causar danos a Paulo, eles querem que Paulo seja morto. E segundo, essas acusações não são baseadas no Evangelho, mas em opiniões, interpretações e interesses pessoais. Então, aqui a gente já aprende alguma coisa sobre o confronto. Como ele não deve ser. Você não deve confrontar uma pessoa desejando o mal da outra pessoa, visando o dano. E nós, pelo menos no nosso contexto cristão, nós não confrontamos as pessoas baseado em opiniões e interesses pessoais, mas em base no Evangelho. Então, antes de ler o resto do texto, vamos dar mais um pouco de contexto, que eu gostaria só de falar sobre os personagens, que vai ajudar, porque o próximo texto ele é muito sucinto, então, só para a gente expandir um pouco. A gente viu que no versículo 22, o Félix falou que ele tinha bom conhecimento do caminho. Provavelmente porque ele foi influenciado pela esposa dele, a Drusila, que era judia. Félix, ele tem uma história curiosa, que não é muito comum no Império Romano, porque ele tem uma ascensão social muito grande. Ele era escravo do imperador Cláudio. Cláudio libertou, promoveu, e aí com a influência de Cláudio e do irmão de Félix, chamado Paulus, que era muito próximo de Nero, e através de alguns casamentos importantes na vida de Félix, ele teve 3 casamentos,
ele foi subindo na vida social e política do império, até chegar a essa posição de governador. Dizem que ele foi casado com 3 princesas em sequência. Uma delas era a neta de Cleópatra. E a terceira é a que nós estamos vendo hoje, a Drusila. A Drusila, esse nome é muito engraçado. A Drusila era filha de Agripa I, que a gente viu lá em Atos 12, que ele morreu lá. E ela é irmã do rei Agripa II e da Berenice, que vão aparecer no próximo capítulo. Corria na boca pequena em Roma que Agripa e Berenice tinham uma relação incestuosa. Enquanto isso, Drusila, aos 14 anos de idade, ela foi dada em casamento ao rei Aziz, da Síria, alguns lugares falam Assis, enfim. E aos 16 anos, ela foi seduzida por Félix, que afastou Drusila de Aziz e a tomou como esposa. No ano 59 depois de Cristo, no final de Atos 24 aqui, o Félix foi convocado a Roma para prestar contas de seu governo, e lá eles apresentaram acusações contra Félix sobre a má administração dele. E aí ele perdeu o posto, mas não teve outras punições não, por causa da influência do irmão dele, ele acabou se safando. Mas ele era não só um mau administrador, o historiador Tácito descreveu Félix como um homem cruel, licencioso e vil. Então, por que eu estou mencionando esses fatos? As fontes aqui são alguns teólogos, Bruce Moller, esse historiador Tácito, e a Bíblia de Estudo de Genebra. Todos esses fatos são uma pequena amostra da imoralidade em Roma, especialmente das pessoas mais poderosas. Se vocês quiserem depois ler Romanos 1 também, vocês vão ver mais um pouco disso. E eu estou citando isso porque entender a condição dessas pessoas vai nos ajudar a entender um pouco a reação de Félix a seguir. Então, vamos continuar a nossa leitura. Espera que eu escondi o conto. Vamos ler a próxima parte do texto, versículo 24. Já que a gente viu quem são os personagens, vamos lá. Vários dias depois daquele julgamento, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se dispôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então, um texto com muito pouca informação sobre o que aconteceu, mas vamos tentar explorar aqui da melhor forma possível. Destaques. Os versículos 24 e 25 contam que alguns dias depois do julgamento, Félix e Drusila tiveram uma conversa particular com Paulo. Aí o versículo 26 conta que o Félix esperava receber dinheiro de Paulo. Será que ele queria um suborno para libertar Paulo? Será que ele achava que Paulo tinha acesso às contribuições da igreja? Será que o Félix queria mesmo conversar sobre o caminho ou só queria tentar pegar dinheiro do Paulo? Nós não sabemos, não tem muita informação. E aí o versículo 27 conta que que o Félix manteve Paulo preso por causa de sua agenda pessoal, que tinha interesse em manter a simpatia dos judeus. Isso deixa a gente meio indignado, que eu estava falando nisso. Vocês percebem que o Paulo está numa posição injusta. Desde que ele foi a Jerusalém, todas as coisas caminham para o que foi revelado a Paulo antes. Nós vimos os capítulos anteriores, e nós vimos também lá em Atos 9, vocês não precisam lembrar não, vou falar aqui, e Ananias, quando o Senhor falou a Ananias, ele falou assim: vá até Paulo. Este homem
é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Então, vocês vejam como que é admirável a soberania de Deus. Até mesmo todos esses governantes pagãos, imorais e soberbos, sem saber, estão realizando o que Deus poderosamente planejou. Deus é o Senhor também de toda a história. Não há nada que não esteja sujeito à sua vontade. Se você perdeu a pregação domingo passado, eu sugiro que você vá lá no nosso canal e escute, né, que o Jader falou sobre justamente a soberania de Deus, né, e como Ele usa as coisas ordinárias e extraordinárias. Mas vamos lá, finalmente vamos convergir aqui para o nosso assunto principal, que é o confronto. Então, primeiro, vamos tentar entender o conteúdo da conversa de Paulo, Félix e Drusila. Para isso, nós vamos ter que usar alguns hiperlinks, porque não tem muita informação aqui, né? Acho que o Lucas estava com pressa quando ele escreveu essa parte. Então, nós vamos explorar este tiquinho de informação aqui em 2 passos. Primeiro, Paulo falou sobre a fé em Cristo Jesus. Depois, ele falou, na segunda parte, sobre a justiça, domínio próprio e juízo. Então, vamos ver cada bloco desse separadamente, né? Então, é isso mesmo que eu queria mostrar. Não dá para ler não, né? Tudo bem, eu vou falar. Nos versículos 24 e 25, eu imagino que o Félix pediu para Paulo lhe contar a respeito de Jesus, né? O texto diz só que Paulo falou sobre a fé em Cristo Jesus. Como vocês acham que Paulo fez essa exposição sobre a fé em Cristo Jesus? Nós não temos como saber porque não está escrito, né? Mas a gente pode exercitar um pouco aqui para ver. Olha essa linha de tempo. Aqui provavelmente não dá para vocês lerem, mas tem algumas datas aqui prováveis, né? Elas são todas questionáveis. Eu tirei do Atlas Bíblico Ilustrado, do André Daniel Henke, e ele coloca aqui os eventos que aconteceram antes de Atos 24. E aqui do lado direito tem os livros do Novo Testamento que já haviam sido escritos, em tese. Então, tem aqui a carta de Tiago, a carta de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Filipenses, aos Coríntios, o Evangelho de Marcos e a carta de Paulo aos Romanos. Então, o exercício aqui é o seguinte: nós vamos imaginar que Paulo ensinou a Félix sobre a fé em Cristo Jesus, de acordo com as cartas que ele já havia escrito. Gálatas, Tessalonicenses, Filipenses, Coríntios, Romanos. Então, eu peguei alguns destaques, eu peguei aqui 7 passagens, eu vou ler 3, e o resto vocês lêem em casa. Então, eu vou ler primeiro Gálatas 2,16, que diz, então, nós estamos tentando entender o que Paulo teria dito a Félix sobre a fé em Cristo Jesus, tá? Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. 1 Coríntios 15, 3 a 5, eu escolhi esse por causa da ressurreição. Diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Romanos 3, 21, 26, esse é maiorzinho, diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados
gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância, haviam deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Depois vocês leem em casa as outras passagens, são ótimas. Romanos 1:17, Romanos 5, 8 e 9, Romanos 8, de 1 a 4. Então, não se percam. Nós estamos falando o que Paulo apresentou para Félix, né, hipoteticamente, sobre a fé em Cristo. Então, o que é? É o evangelho puro e simples, que nós cremos em Jesus para o perdão dos nossos pecados. E essa apresentação de Paulo ilustra um princípio muito importante que nós precisamos aprender se ainda não aprendemos. Antes de mais nada, nós devemos expor a mensagem central do Evangelho. Nada faz sentido sem a centralidade da cruz de Cristo. Qualquer ensino bíblico que a gente quiser compartilhar com qualquer pessoa, ele tem que estar ligado na cruz de Cristo. Tem que começar com a cruz de Cristo. Especialmente se a gente estiver falando com alguém que não conhece essa mensagem. E também, passando adiante, nós sabemos que Paulo tem por princípio expor toda a vontade de Deus, sem cortes, que é o que a gente viu ele declarar em Atos 20, 27. Quando Paulo se despedia dos presbíteros em Éfeso. Então, com certeza, ele não ia parar a exposição dele por aí, né? Ele ia continuar. Ele teria que falar sobre a nossa resposta em arrependimento e fé, e todos os demais desdobramentos, o que veio na segunda parte da conversa. E agora eu lembrei que os versículos estavam aqui, eu não mostrei para vocês. Muito bem. Então, dando continuidade, né? Paulo, fazendo questão de expor toda a palavra para Félix, ele discorreu acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Então, de novo, vamos repetir o exercício. Como vocês acham que foi a exposição de Paulo acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro? Vamos lá, vamos de novo olhar as cartas que Paulo já havia escrito. Eu selecionei 3 versículos, eu vou ler 2, aí em casa vocês podem ler 2 Tessalonicenses 2, de 10 a 12, tá bom? Mas agora eu vou lembrar de mostrar aqui. Então, Gálatas 5, de 19 a 24, diz o seguinte: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, Paulo diz o seguinte: A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, gente, lembre-se, essas palavras de juízo, elas não fazem sentido
desconectadas da cruz de Cristo. E, nesse momento, quando Paulo discorreu acerca do juízo, nós vemos, então, um outro confronto. Agora o confrontador é Paulo e o confrontado é Félix. Eu imagino que Paulo não estava mirando esse confronto, mas o que ele fez? Ele se dispôs a revelar o Evangelho de Jesus Cristo a Félix. E quando ele fez isso, aconteceu o inevitável. O Evangelho confronta a carne. E como eu comentei antes, né, as autoridades romanas, elas eram conhecidas por vidas imorais, né? Embora o texto não fale qual foi o ponto que pegou Félix, o texto revela que Félix teve medo. Então, havia alguma coisa no Evangelho que incomodava, especialmente na parte do juízo. E a relação de Félix foi fugir. Não houve arrependimento, não houve salvação naquele momento, pelo que tudo indica. Então, como Paulo falou lá em Tessalonicenses, Félix estava rejeitando a Deus e não a Paulo. Então, pessoal, a gente não vai esgotar hoje todas as possibilidades e nuances a respeito de confronto do Evangelho, mas eu queria destacar alguns pontos que eu acho que a gente pode aplicar para nós como igreja. Vamos extrapolar o texto um pouquinho, né? Nesse texto está falando mais, quer dizer, no momento ali de ensino, né? O Félix foi confrontado. Mas existe pelo menos duas formas que a pessoa pode ser confrontada pelo Evangelho, né? Uma é essa, né? Que eu vou dizer que é uma forma natural, pela simples exposição do Evangelho, a pessoa é confrontada pelo Evangelho. E a outra é uma forma intencional, quando uma pessoa se dispõe a dar um passo e confrontar outra pessoa com o Evangelho intencionalmente, né? Então, vocês anotam aí para ler em casa Mateus 18, para vocês verem a melhor forma de fazer isso. Daqui para frente, eu vou falar sobre a aplicação, então eu vou considerar ambas as formas, essas formas, confronto natural pela exposição do Evangelho ou confronto intencional. E só um parênteses, talvez vocês possam conectar essa conversa sobre confronto com os encontros que a gente teve, o encontro dos homens, o encontro das mulheres, o último encontro, né, que o tópico foi transparência, e nós falamos também sobre confissão de pecados, vocês lembram? Então, a confissão ela acontece quando o cristão reconhece um pecado e toma a iniciativa de confessá-lo ao irmão. Já no confronto, um cristão não está reconhecendo o pecado, né? E aí é necessário uma ajuda externa para que ele venha reconhecer o pecado. Então, de volta aqui para o nosso assunto. Essas duas formas, o confronto natural e o intencional, elas têm algo em comum, né? Que é o Evangelho que inevitavelmente confronta a carne. E em qualquer um dos casos, o convite que eu acredito que Deus está aí para nós hoje, inclui o seguinte. Primeiro, aceite o confronto do Evangelho com alegria. Porque Deus nos confronta porque Ele nos ama. Segundo, algumas vezes Deus vai trazer esse confronto para vocês através de um irmão em Cristo, para ajudar você. Quando isso acontecer, alegre-se, fique certo de que é um ato de amor, seja humilde, ouça, reflita e arrependa-se, ore. Não é confortável, mas é importante. E se alguém recentemente te confrontou com o Evangelho, importante, com o Evangelho, e você não recebeu bem, então volta lá nessa pessoa, agora não, peraí, deixa eu terminar, daqui a pouco, depois do terminar o culto. Volta lá para essa pessoa, peça perdão e agradeça, porque essa pessoa fez um gesto de amor em sua direção.
Terceiro, algumas vezes Deus vai fazer isso através de você para ajudar um irmão em Cristo. Ele vai te usar para confrontar alguém. Então, quando isso acontecer, quando Deus estiver te chamando para confrontar o irmão, é desconfortável, mas alegre-se. Fique certo que é um ato de amor. Deus está te convidando a fazer um ato de amor em nome dEle. Seja humilde. Leve o evangelho da graça. Seja a sua palavra temperada com sal. Antes de confrontar alguém, pergunte-se: isso é verdade? Ou é só a minha opinião? É o evangelho? Visa a edificação do outro? Quarto, se você quiser ser muito proativo, faça o seguinte: escolha algumas pessoas que já são próximas de você, que você confia, e fale para elas claramente que elas têm o direito e o dever de confrontar você quando for necessário. Eu não sei comunicar o suficientemente bem o quanto que isso vai facilitar as decisões futuras. Então vamos fechar. Se alguém quiser continuar explorando o assunto, né? Então aqui tem uma listinha de versículos sobre por que isso é importante e algumas perguntas também para vocês refletirem. Acho que eu vou ler as perguntas aqui. Como a cultura brasileira do século XXI vê o confronto? Eu não falei sobre isso, não. Vocês pensam e conversam com outras pessoas. Como essa ideia de confronto está enraizada na cruz de Cristo? Você está aberto para ser confrontado pelo Evangelho? E se for por uma pessoa? Quais são as motivações para isso? Quais são as barreiras? O que você ama tanto que não aceita ser confrontado? E quais são os erros comuns ao confrontar alguém? Então, finalizando, hoje nós vimos, né, que Félix perdeu uma grande chance. Não percam a sua. Ao ser confrontado pelo Evangelho, ele temeu e fugiu. Mas não será assim entre vocês, Comunidade Horizonte. Deus nos ama como somos, mas Ele se recusa a nos deixar assim, como disse o Max Lucado. Aqui na Comunidade Horizonte, nós vamos realmente seguir Jesus. Então, nós vamos amar uns aos outros, ao ponto de nos importarmos como cada um está vivendo. Eu creio que cada um de nós quer ser ajudado a alcançar a maturidade. Então, para isso, nós vamos aceitar que a nossa carne seja confrontada com o Evangelho. Pois Deus usa a sua palavra e o corpo para exercitar e fazer crescer na identidade, comunidade e missão de Jesus Cristo. O Evangelho inevitavelmente confronta a carne, e este confronto é uma das ferramentas que Deus usa para nos levar à maturidade. Vamos orar para terminar. Ó Deus Pai, eu agradeço, Pai, que o Seu Evangelho é conforto para nós, mas também um confronto, Pai, para que a gente não viva mais na inutilidade da carne, Pai. Eu tenho certeza que cada um aqui pode lembrar o tanto que já sofreu por causa do pecado. Eu oro que o Seu Evangelho nunca passe por nós sem produzir fruto, Pai. Arrependimento, mudança de vida e alegria, Pai, porque o reino de Deus é onde queremos estar, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém.